8 coisas que este livro fará por você. 1. Irá tirá-lo da rotina mental, dando-lhe novos pensamentos, novas visões, novas ambições. 2. Irá facilitar para fazer amigos rápido e facilmente. 3. Aumentará a sua popularidade. 4. Irá ajudá-lo a conquistar pessoas para o seu modo de pensar. 5. Aumentará sua influência, seu prestígio, sua habilidade em conseguir as coisas. 6. Irá ajudá-lo a resolver queixas, evitar discussões e manter seus contatos humanos agradáveis e suaves. 7. Irá torná-lo um melhor orador, um conversador mais interessante. 8. Irá ajudá-lo a despertar o entusiasmo entre os seus companheiros. Este livro fez tudo isso por mais de 10 milhões de leitores em 36 idiomas. Aprenda a falar eficazmente e prepare-se para dirigir. Nada de novo? Sim, mas, acreditem ou não, na mais sofisticada terra do mundo, durante o período da crise, com 20% da sua população recebendo auxílio dos cofres públicos, 2.500 pessoas deixaram seus lares e correram para o Hotel Pennsylvania atendendo ao convite do anúncio. As pessoas que atenderam ao convite eram da mais alta camada econômica, dirigentes, empregadores, profissionais. Mulheres e homens compareceram para ouvir a abertura de um curso ultramoderno e ultraprático sobre como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios, curso dado pelo Dale Carnegie Institute of Effective Speaking and Human Relations, Instituto Dale Carnegie de Fala Eficaz e Relações Humanas. Por que se achavam lá estes 2.500 homens e mulheres? Por que se tornava mister mais educação devido à crise? Aparentemente não, pois tais cursos já eram dados em casas cheias na cidade de Nova York nos últimos 24 anos. Durante este tempo, mais de 15 mil profissionais e homens de negócios foram treinados por Dale Carnegie. Mesmo as grandes, as céticas e conservadoras organizações como a Westinghouse Electric Manufacturing Company, McGraw-Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, Brooklyn Chamber of Commerce, American Institute of Electrical Engineers e a New York Telephone Company tiveram tal treinamento realizado dentro dos seus próprios escritórios em benefício dos seus funcionários e diretores. O que não resta dúvida é que o fato de virem, estes homens, que deixaram as escolas primárias, secundárias e alguns até superiores, 10 ou 20 anos atrás, à procura de tal treinamento, é uma prova evidente das chocantes deficiências do nosso sistema educacional. O que desejam os adultos estudar realmente? Eis uma pergunta de tão grande importância que, para responder a ela, a Universidade de Chicago, a Associação Americana para a Educação dos Adultos e as escolas da ACM realizaram um estudo que durou 2 anos. Este estudo revelou que o primeiro interesse de um adulto é a saúde. Também demonstrou que o segundo interesse reside no desenvolvimento de sua habilidade nas relações humanas. Os adultos querem aprender a técnica para prosperar e para influenciar pessoas. Não desejam ser tribunas populares, e não querem, sobretudo, ouvir elevadas palestras sobre psicologia. Querem apenas sugestões que possam empregar imediatamente nos contatos comerciais, sociais e no lar. Eis o que adultos desejavam aprender. Não era? Está bem, disseram os encarregados do estudo. Se é isso o que eles desejam, nós lhes daremos. Buscando um livro didático que pudesse auxiliar os adultos na solução dos problemas diários no seu convívio humano, viram que tal livro jamais fora escrito. Eis um fato curiosíssimo. O grego, o latim e as altas matemáticas têm sido motivo, por centenas de anos, de livros e mais livros, assunto a que a média dos indivíduos não dá sequer 2 minutos de atenção. Mais um assunto sobre o qual há sede de aprendizagem, uma verdadeira paixão por orientação e ajuda, nada. Este fato explica facilmente a razão por que 2.500 adultos se comprimiam no grande salão de bailes do Hotel Pennsylvania, atendendo apenas a um simples anúncio de jornal. Aí, aparentemente, oferecia-se o que há muito eles buscavam. Crentes de que o conhecimento por si só seria o abre-te sésamo para as compensações financeiras e profissionais, fatigaram-se, no passado, sobre os livros das diversas escolas que frequentaram. Dentro de poucos anos, porém, o contato rude e atordoante dos negócios deu-lhes a experiência necessária que desfez tal ilusão. Viram, no contato cotidiano, alguns dos maiores êxitos no campo comercial serem conseguidos por homens que possuíam, além dos conhecimentos, habilidade para falar bem, para convencer os outros do seu modo de pensar e para vender, eles próprios, as suas ideias. Cedo descobriram que, para quem aspira a usar o cap de comandante e dirigir a nau dos negócios, personalidade e habilidade no falar são mais importantes que o conhecimento dos verbos latinos ou um diploma da Harvard. O anúncio do New York Sun prometia que a reunião no Hotel Pennsylvania seria muito interessante. E foi. 18 antigos alunos foram alinhados diante do alto-falante, a 15 deles foram dados precisamente 75 segundos, a cada um, para que narrassem suas histórias. Passados 75 segundos de conversação, o gongo soava e o presidente dizia: tempo. Venha o orador seguinte. A reunião teve uma movimentação rápida, assemelhando-se à passagem de uma manada de touros por uma planície. Os espectadores permaneceram durante 1h30 atentos aos relatos feitos.
Os oradores apresentados constituíam bem uma seção completa da vida comercial americana: um diretor de lojas reunidas, chain stores, um padeiro, o presidente de uma associação comercial, 2 banqueiros, um agente de seguros, um contador, um dentista, um arquiteto, um farmacêutico, que viera de Indianápolis a Nova York somente para seguir o curso, um advogado vindo de Havana com o fito exclusivo de se preparar para fazer um discurso importante em 3 minutos. O primeiro orador usava o nome irlandês Patrick J. O'Reilly. Nasceu na Irlanda, esteve na escola apenas durante 4 anos, emigrou para a América do Norte, onde trabalhou como mecânico e depois como motorista. Aos 40 anos, sua família foi crescendo e, na mesma proporção, as suas necessidades monetárias, experimentou ser vendedor de caminhões. Sofrendo de terrível complexo de inferioridade que o consumia, em sua própria apreciação, antes de conseguir a coragem necessária para empurrar a porta do escritório onde ia pedir emprego como vendedor, teve que andar para cima e para baixo, no passeio fronteiro, uma meia dúzia de vezes. Estava tão desanimado como vendedor que já pensava em retornar ao trabalho manual numa oficina mecânica, quando recebeu uma carta convidando-o para uma reunião do Instituto Dale Carnegie. Relutou em comparecer. Temia fosse encontrar-se com um grupo de homens que tivessem frequentado escolas superiores. Sentia-se fora do seu meio. Uma frase de sua aflita esposa fê-lo mudar de ideia: Pat, isso pode trazer-lhe alguma melhora. Deus sabe que você necessita. Finalmente dirigiu-se para o local da reunião e só depois de 5 minutos de hesitação conseguiu a coragem necessária para levá-lo até dentro da sala. As primeiras poucas vezes que tentou falar, ficou completamente aturdido pelo receio. Com as semanas que se passaram, perdeu todo o receio e logo sentiu até prazer quando se apresentava uma oportunidade para falar, mormente se isso acontecia perante uma assistência grande. Foi-se também o seu medo das pessoas e de seus superiores. Apresentou-lhe suas ideias e em breve estava se destacando dentro do departamento de vendas. Tornou-se um membro da companhia valioso e querido. Esta noite no Hotel Pensilvânia, Patrick J. O'Reilly, de pé, na frente de 2.500 pessoas, falou com brilhantismo, conseguindo interessar todo o auditório, misturando sempre um pouco de humorismo que provocou ondas de risos na assistência, enquanto narrava a história de suas dificuldades. Poucos oradores profissionais poderiam igualá-lo. O orador que se seguiu, Godfrey Meyer, era um banqueiro de cabeça grisalha e pai de 11 filhos. A primeira vez que tentou falar na classe ficou inibido, totalmente mudo. Seu cérebro recusou-se a funcionar. Sua história é uma demonstração cabal de como a direção gravita em torno de um homem que sabe expressar-se bem. Trabalha em Wall Street durante 25 anos, morou em Clifton, Nova Jersey. Durante este tempo, nunca tomou parte ativa nos negócios da sua comunidade e conhecia cerca de 500 pessoas. Pouco depois de matricular-se no curso Carnegie recebeu aviso para pagamento de imposto. Ficou furioso, pois o julgara absurdo. De ordinário, costumava, ao chegar em casa, sentar-se e fumar, ou então fazer os seus galos brigarem com os dos vizinhos. Mas, em vez disto, nessa noite pôs o chapéu, rumou para uma reunião na cidade e resolveu expandir em público as suas queixas. Depois de ouvirem o seu desabafo de indignação, os cidadãos de Clifton, Nova Jersey, resolveram fazê-lo candidato ao conselho da cidade. E assim ele passou semanas, de reunião em reunião, denunciando os gastos e as extravagâncias de sua comunidade. Havia 96 candidatos em campo. Quando os votos foram contados, o nome de Godfrey Meyer estava em primeiro lugar. Numa noite tornará-se uma figura popular entre 42.000 habitantes da municipalidade. Como resultado de seus discursos, fizera 80 vezes mais amigos em 6 semanas do que havia conseguido nos 25 anos anteriores. E o seu salário como conselheiro significava que conseguirá um retorno de 1000% ao ano sobre seus investimentos no curso de Carnegie. O chefe de uma grande associação nacional de fabricantes de alimentos foi o terceiro orador. Descreveu as suas dificuldades cada vez que era obrigado a levantar-se diante do conselho de diretores da organização e expor suas ideias durante uma reunião. Como resultado de haver aprendido a pensar por si mesmo, aconteceram 2 coisas surpreendentes. Foi logo escolhido presidente da associação e, neste mister, obrigado a discursar em reuniões que se realizaram por toda a parte dos Estados Unidos. Trechos de seus discursos foram irradiados pela Associated Press e publicados nos jornais e revistas comerciais do país. Em 2 anos, depois de aprender a expressar-se, conseguiu mais publicidade gratuita para sua companhia e seus produtos do que quando gastava mais de $250 milhão em anúncios. O orador confessou que, por vezes, antigamente, tinha receio de telefonar para alguns dos mais importantes comerciantes em Manhattan e convidá-los para almoçar consigo. Mas, devido ao prestígio que os discursos lhe deram, hoje estes homens telefonam convidando-o para almoçar e pedem desculpas por estarem tomando o seu tempo. A facilidade de expressão é meio caminho andado para a distinção. Põe o indivíduo em foco, eleva seus ombros e sua cabeça acima da multidão. E o homem que sabe falar bem consegue, em geral, ainda mais crédito do que realmente possui. Um movimento pró-educação dos adultos invadia toda a nação, e a força mais espetacular naquele movimento foi Dale Carnegie, o homem que no mundo ouviu e criticou discursos de adultos mais que outro qualquer.
Segundo Ripley, numa de suas caricaturas sobre coisas incríveis, Believe It or Not, Carnegie criticou 150 mil discursos. Se este número gigantesco não lhe causa grande impressão, lembre-se de que significa um discurso para cada dia desde que Colombo descobriu a América, ou, esclarecendo com outras palavras, se cada homem que falou diante de Carnegie gastou apenas 3 minutos e se a apresentação dos oradores se fez sem interrupção, Dale Carnegie terá levado um ano inteiro, noite e dia, escutando discursos de adultos. A própria vida de Dale Carnegie, cheia de profundos contrastes, foi um edificante exemplo do quanto pode um homem conseguir quando está obcecado por uma ideia original e luta com entusiasmo. Nascido numa fazenda de Missouri, distante 10 milhas da estrada de ferro, até os 12 anos de idade nunca viram bonde, aos 46 anos, porém, tornaram-se para ele familiares os mais longínquos recantos da terra, de Hong Kong a Hummerfest, e, certa vez, esteve mais próximo do Polo Norte do que os postos do Almirante Byrd, na pequena América, do Polo Sul. Este rapaz de Missouri que apanhava morangos e catava mariscos por 5 centavos a hora, percebe agora $1 em cada minuto que dá de treinamento aos diretores das grandes corporações, na arte de expressar-se. Este rapaz que foi cowboy e que certa feita tangeu gado, amansou bezerros e saltou cercas na ocidental Dakota do Sul, mais tarde foi a Londres e teve sob suas ordens todas as apresentações de Sua Alteza Real o Príncipe de Gales. Este jovem, que foi um completo fracasso na primeira meia dúzia de vezes que tentou falar em público, tornou-se mais tarde meu gerente pessoal. Grande parte de meus sucessos devo aos ensinamentos de Dale Carnegie. Carnegie teve de enfrentar séria luta para educar-se, pois a má sorte que sempre batia às portas da velha fazenda de Missouri, obrigando a mudanças inesperadas, tudo dificultava. Todos os anos, o rio 102 crescia, destruindo o milho e levando o feno. Inverno após inverno os porcos, já gordos, adoeciam e morriam vítimas da cólera, os preços caíam no mercado para bovinos e muares, e o banco ameaçava executar a hipoteca. Vencida pelo desânimo, a família vendeu a fazenda e comprou outra perto do Teachers College do estado, em Warrensburg, Missouri. Casa e comida podiam ser conseguidas na cidade por $1 diário, mas o jovem Carnegie nem disto podia dispor. Assim continuou na fazenda e diariamente vencia a cavalo as 3 milhas de distância para vir ao colégio. Em casa ordenhava as vacas, rachava lenha, dava alimento aos porcos e estudava verbos latinos à luz de um candeeiro de querosene até que os olhos ficassem congestos e começava a cochilar. Quando ia deitar-se à meia-noite, colocava o despertador para as 3 da madrugada. Seu pai criava porcos de raça Duroc Jersey, e era perigoso, durante as noites mais frias do inverno, deixar que os porquinhos mais novos se resfriassem, pois morreriam todos, por isso eram postos numa cesta, cobertos com um saco grosso e colocados perto do fogão. Fiéis à sua natureza, os porquinhos exigiam uma refeição às 3 horas da manhã. Assim, quando o despertador tocava, Dale Carnegie enfiava os chinelos, e rápido, tomava a cesta e a levava para a mamãe dos porquinhos, que já a esperava. Depois, novamente, trazia-os para se aquecerem junto ao fogo. Havia no Teachers College 600 estudantes, e Dale Carnegie fazia parte da meia dúzia que não podia morar na cidade. Sentiu-se diminuído pela sua pobreza que o obrigava a voltar todos os dias para a fazenda, a fim de ordenhar as vacas. Envergonhava-se do seu casaco que era apertadíssimo, e das suas calças muito curtas. Um complexo de inferioridade ia rapidamente tomando conta de si, quando resolveu buscar um meio qualquer que o conduzisse à distinção. Descobriu com facilidade a existência no colégio de grupos que se destacavam, desfrutando prestígio e influência, os jogadores de futebol e beisebol e os que venciam os concursos de debates e de oratória. Reconhecendo que não tinha queda para os esportes, decidiu esforçar-se para vencer nos concursos de oratória. Levou meses preparando seus discursos. Praticou quando, sentado na cela, galopava na ida e volta para o colégio, praticou o modo de se expressar até mesmo quando tirava leite, quando removia um fardo de feno no celeiro, falava com ênfase e largueza de gesto, para os pombos assustados, acerca dos temas do dia. Mas, apesar de toda a sua dedicação e preparo, Carnegie experimentou derrotas sobre derrotas. Tinha nessa época 18 anos e era sensível e orgulhoso. Tornou-se tão desanimado, tão deprimido que chegou a pensar mesmo no suicídio. E então, repentinamente, começou a vencer. Não um concurso, mas todos os concursos que se realizaram no colégio. Outros estudantes pediram-lhe que os treinasse, e venceram também. Antes de graduar-se pelo Teachers College iniciou a venda de cursos por correspondência para os rancheiros dos morros arenosos do ocidente de Nebraska e do Wyoming Oriental. Apesar de todo o seu entusiasmo e energia sem limites não pôde graduar-se. O desânimo invadiu de tal modo que foi para um quarto de hotel em Aliança, Nebraska, ao meio-dia, atirou-se na cama e chorou desesperadamente. Desejou ardentemente voltar para o colégio, desejou ardentemente retirar-se da luta da vida, mas não pôde. Resolveu, então, seguir para Omaha do Sul, e procurar outro emprego. Não tendo dinheiro suficiente para comprar uma passagem, viajou num trem de carga, servindo alimento e água em 2 carros de cavalos bravios em troca da licença para viajar. Saltando em Omaha do Sul conseguiu um emprego de vendedor de bacon, toucinho e sabão para a Armour and Company. Sua zona de ação foi escolhida entre as Badlands e os campos dos índios e das vacas, na parte ocidental de Dakota do Sul.
Percorria tal zona em trens de carga, em diligências, montando a cavalo, dormindo nos mais rudimentares hotéis, onde a única separação existente entre os quartos era um lençol de musselina. Estudou livros sobre vendas, montou em poldros bravos, jogou pôquer com brancos renegados, casados com índias, e aprendeu como ganhar dinheiro. Quando o proprietário de uma venda não podia pagar em dinheiro a importância do toucinho e dos sabões, entregava uma dúzia de pares de sapatos a Dale Carnegie, que os vendia aos empregados da estrada de ferro e assim conseguia aumentar os pedidos da Armour and Company. Muitas vezes viajou nos trens de carga centenas de milhas por dia. Quando o trem parava para descarregar, corria até a cidade, procurava 3 ou 4 fregueses e tomava seus pedidos. Quando a locomotiva apitava, vinha às pressas ruas abaixo outra vez, ligeiro como um raio, até a estação, onde tomava o trem já em movimento. Dentro de 2 anos conseguiu elevar um território improdutivo, que se achava no 52 graus lugar, a primeira linha entre as 29 rotas que constituíam o campo comercial Omaha do Sul. A Armour and Company resolveu oferecer-lhe uma promoção, dizendo-lhe: "O senhor conseguiu o que nos parecia impossível." Dale recusou a promoção, ainda mais, demitiu-se e veio para Nova York estudar na Academia Americana de Artes Dramáticas, realizando uma turnê pelo país, representando o papel do Dr. Hartley na peça Polly of the Circus. Não seria nunca um Buffy ou um Barrymore. Teve o bom senso suficiente para reconhecer isto. Assim, voltou novamente ao trabalho de vendas. Conseguiu um lugar na distribuição de automóveis da Packard Motor Car Company. Não conhecia coisa alguma sobre máquinas, pois nunca havia lidado com elas. Sentindo-se terrivelmente desambientado, teve que se disciplinar para a sua missão de todos os dias. Aspirava ter tempo para estudar, para escrever o livro com que sonhara no colégio. Resolveu demitir-se. Passaria os dias escrevendo novelas e contos e sustentar-se-ia ensinando numa escola noturna. Ensinar o quê? Quando olhou para trás e avaliou o trabalho colegial, viu que seu treino no expressar-se em público lhe dera muito mais confiança, coragem, equilíbrio e habilidade para lidar com as pessoas no comércio do que todos os cursos juntos recebidos na sua vida escolar. Assim, dirigiu-se às escolas da ACM, em Nova York, pedindo uma oportunidade para dirigir cursos, na arte de expressar-se, destinados a homens de negócios. Que? Transformar negociantes em oradores? Absurdo. Eles sabiam. Haviam tentado tais cursos e os mesmos constituíam verdadeiros fracassos. Não quiseram pagar-lhe o salário de $2 por noite. Concordou em ministrar os cursos na base de comissões, tirando uma porcentagem dos lucros, se houvesse lucros, é claro. E dentro de 3 anos estavam pagando a Dale Carnegie na base de $30 por noite, em vez de $2, como pretendera. O curso aumentou. Outras escolas da mesma organização, em cidades diferentes, tiveram notícias do acontecimento. Dale Carnegie logo se tornou o itinerante glorificado de um circuito, atendendo Nova York, Filadélfia, Baltimore, mais tarde, Londres e Paris. Todos os livros didáticos eram muito acadêmicos e muito pouco práticos para os comerciantes que enchiam os seus cursos. Isso não o intimidou. Sentou-se, escreveu um livro intitulado Public Speaking and Influencing Men Business, hoje o livro oficial em todas as escolas da ACM, bem como nas da Associação de Banqueiros Americanos e da National Credit Men's Association. Dale Carnegie asseverava que qualquer homem pode falar quando está irritado. Afirmava que, se desferirem um golpe no queixo do homem mais ignorante da cidade e jogarem-no no chão, ele se levantará e falará com uma eloquência, um ardor e uma ênfase que só seria igualada por William Jennings Bryan, nos seus dias áureos. Asseverava que quase todo homem pode falar em público aceitavelmente se confia em si mesmo e tem uma ideia fervendo-lhe o cérebro. O caminho para conseguir autoconfiança, disse ele, é fazer as coisas que teme realizar e tomar nota das experiências coroadas de êxito, que vão ficando atrás. Assim, obrigava todos os estudantes a falar em cada aula do seu curso. A assistência é simpática. Todos são do mesmo barco, e, pela prática constante, desenvolvem a coragem, a confiança e entusiasmo que os levam a não sentir mudança nenhuma quando têm de falar nas reuniões sociais. Dale Carnegie lhes mostraria que tinha vivido todos estes anos não a ensinar as pessoas a arte de se expressar, acontecimento meramente acidental, mas sim que sua missão tinha sido ajudar homens a vencer seus receios e desenvolver a coragem. A princípio apenas dirigia cursos para expressão em público, mas os estudantes que vieram eram comerciantes. Muitos deles não viam o interior de uma escola havia mais de 30 anos. Outros pagavam todas as suas mensalidades no momento da inscrição. Queriam resultados. E queriam rapidamente resultados que pudessem aplicar no dia seguinte nos encontros comerciais ou diante de outros grupos. Deste modo, foi forçado a ser rápido e prático. Consequentemente, desenvolveu um sistema de treinamento que é único, uma admirável combinação de facilidade de expressão, vendas, relações humanas e psicologia aplicada. Um escravo das regras que não são rápidas e difíceis, desenvolveu um curso que marca como sarampo e 2 vezes mais interessante que qualquer outro. Quando as classes terminavam, os homens costumavam formar clubes e continuavam a reunir-se quinzenalmente durante anos seguidos. Em Filadélfia um grupo de 19 homens reunia-se 2 vezes por semana durante o inverno, isto há 17 anos.
Havia outros que dirigindo seus carros percorriam 50 a 100 milhas para frequentar os seus cursos. Havia um estudante que vinha semanalmente de Chicago a Nova York. O professor William James, de Harvard, costumava dizer que o homem médio desenvolve apenas 10% da sua habilidade mental latente. Dale Carnegie, ajudando homens e mulheres de negócios a desenvolver suas possibilidades latentes, criou um dos mais significativos movimentos na educação dos adultos. Como e por que este livro foi escrito por Dale Carnegie? As casas editoras da América do Norte nos últimos 35 anos publicaram mais de 1/5 milhão de diferentes livros. A maioria deles terrivelmente enfadonhos e muitos constituíram fracassos financeiros. Muitos, disse eu. O presidente de uma das maiores editoras do mundo confessou-me recentemente que, em cada 8 livros que publica, a sua companhia perde dinheiro em 7. Por que, então, me atrevi a escrever outro livro? E, depois de o haver escrito, por que incomodá-lo com a sua leitura? Perguntas razoáveis, ambas, vou tentar responder. Desde 1912 venho dirigindo cursos educativos para negociantes e profissionais de ambos os sexos, em Nova York. A princípio, tais cursos eram apenas sobre como expressar-se em público e se destinavam a treinar adultos, pela experiência de então, para que os mesmos pensassem por si mesmos e expressassem suas ideias com mais clareza, mais eficiência, mais equilíbrio, tanto nos seus contatos comerciais, como nas entrevistas públicas. Gradativamente, porém, com o passar dos anos compreendi que os alunos que precisavam do treino para facilidade de expressão, necessitavam ainda mais da habilidade no lidar com as pessoas, quer nos contatos comerciais quer nos sociais de todos os dias. Aos poucos compreendi também que eu mesmo necessitava de tal treino. Quando, agora, olho para trás, através dos anos, fico perplexo ao reconhecer a minha frequente falta de traquejo e de entendimento. Como eu queria que um livro como este tivesse caído em minhas mãos há 20 anos passados. Que dádiva de inestimável valor teria sido. O trato com as pessoas, sem dúvida alguma, é o maior problema que o indivíduo tem a encarar, mormente se é um comerciante. Sim, e isso também é uma grande verdade se for um arquiteto, um engenheiro ou uma esposa que dirige a sua casa. Investigações e pesquisas realizadas sob os auspícios da Fundação Carnegie para o Desenvolvimento do Ensino e mais tarde confirmadas pelos estudos levados a efeito pelo Instituto Carnegie de Tecnologia, demonstraram que não há fato mais significativo que este. Mesmo nas carreiras técnicas como a engenharia, demonstram tais investigações que apenas 15% dos sucessos financeiros de um indivíduo são devidos aos conhecimentos profissionais, e cerca de 85% à competência na engenharia humana, à personalidade e à habilidade para dirigir as pessoas. Por muitos anos, dirigi, ininterruptamente, cursos no Clube de Engenharia de Filadélfia e na seção de Nova York do Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas. Seguramente, mais de 1.500 engenheiros passaram pelas minhas classes. Chegaram a telas porque, finalmente, depois de anos de observação e experiência, compreenderam que os homens mais bem pagos no vasto campo da engenharia não são sempre os que mais conhecem os segredos técnicos da profissão. Vencimentos baixos recebem indivíduos que apenas contratam as suas habilidades técnicas na engenharia, na arquitetura, nos cálculos ou em qualquer outra profissão. Mais o indivíduo que possui conhecimentos técnicos, mais a facilidade em expor as suas ideias, em assumir a liderança e despertar entusiasmo entre os homens, por certo tem a seu favor maiores possibilidades de ganho. No auge de sua atividade, John D. Rockefeller declarou que a habilidade para lidar com as pessoas é um produto pelo qual se paga como pelo açúcar ou café. E eu pagarei mais por essa habilidade, disse Rockefeller, do que por outra qualquer debaixo do sol. Não seria justo, pois, que todas as universidades do mundo tivessem cursos destinados a desenvolver até o máximo a habilidade mais bem paga debaixo do sol? Mas se existe um curso prático e bem orientado dessa espécie, para adultos, em alguma universidade da Terra, escapou a minha atenção ao escrever o presente livro. A Universidade de Chicago e as escolas da ACM realizaram uma investigação para saber o que os adultos realmente querem estudar. Tal inquérito custou $25 mil e durou 2 anos. A última parte foi feita em Meriden, no estado de Connecticut. Meriden foi escolhida como a cidade americana típica. Todos os seus adultos foram entrevistados e convidados a responder a 156 perguntas, tais como as seguintes: qual o seu negócio ou profissão? Sua educação? Como emprega as suas horas de descanso? Qual a sua renda? Suas diversões? Suas ambições? Seus problemas? Quais os assuntos que mais lhe interessa estudar? E assim por diante. Este inquérito revelou que a saúde é o interesse principal do adulto e que o segundo interesse são as pessoas, como entendê-las e lidar com elas, como fazer que as mesmas o estimem e como levá-las a pensar do mesmo modo que a gente. Por isso, a comissão que estava dirigindo a pesquisa resolveu instituir tal curso para os adultos, em Meriden. Os seus membros procuraram diligentemente um livro didático sobre o assunto e não encontraram. Por fim, aproximaram-se de uma das maiores autoridades mundiais em educação de adultos e perguntaram-lhe se conhecia algum livro capaz de atender às necessidades do grupo. Não, respondeu ela.
Sei o que estes adultos querem, mas o livro de que precisam jamais foi escrito. Sabia, por experiência própria, que a declaração era verdadeira, pois eu mesmo andei, anos a fio, procurando descobrir um manual prático e exequível sobre relações humanas. Uma vez que tal livro não existia, resolvi tentar escrevê-lo para uso nos meus próprios cursos. E aqui está ele, espero que lhe agrade. Na feitura deste livro, li tudo o que me foi possível encontrar sobre o assunto. Tudo em colunas de jornais, artigos de revistas, anais da corte de divórcios, os trabalhos dos antigos filósofos e dos novos psicólogos. Além disso, contratei um pesquisador experimentado para passar ano e meio nas várias bibliotecas lendo tudo o que me escapara, mergulhando inteiramente nos eruditos tomos de psicologia, olhos fitos nas páginas de centenas de artigos de revistas, procurando através de inúmeras biografias descobrir como os grandes homens, de todas as épocas, lidaram com as pessoas. Lemos as biografias desses grandes homens. Lemos as histórias da vida de todos os grandes líderes, desde Júlio César até Thomas Edison. Lembro-me de que só de Theodore Roosevelt estudamos mais de uma centena de biografias. Estávamos decididos a não poupar tempo, a não economizar despesas para descobrir todas as ideias colocadas em prática em todas as épocas para conseguir amigos e influenciar as pessoas. Pessoalmente tive ocasião de entrevistar personalidades marcantes, algumas delas de fama mundial como Marconi e Thomas Edison, políticos como Franklin Delano Roosevelt e James Farley, homens de negócio como Owen D. Young, artistas de cinema como Clark Gable e Mary Pickford, exploradores como Martin Johnson, tentando descobrir a técnica que eles empregaram nas relações humanas. De todo este material preparei uma curta palestra. Intitulei-a Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu digo curta. Na verdade foi curta no começo, mas agora está transformada numa aula cuja leitura consome 1h30. Durante anos seguidos li esta conferência para os adultos que se sucederam nos cursos do Instituto Carnegie, em Nova York. Fazia a conferência e pedia aos estudantes que se retirassem e procurassem experimentar, nos seus contatos comerciais e sociais, os princípios citados, e, então, voltassem às classes para falar sobre as experiências e resultados obtidos. Que coisa interessante! Homens e mulheres, desejosos de desenvolvimento, fascinaram-se pela ideia de trabalhar numa nova espécie de laboratório, o primeiro e único laboratório das relações humanas que já existira. Este livro não foi escrito no sentido usual da palavra. Ele cresceu como cresce uma criança. Cresceu e desenvolveu-se com este laboratório e experiência de milhares de adultos. Iniciamos há anos com uma série de regras impressas num cartão que não era maior que um postal comum. No ano seguinte, imprimimos um cartão maior, depois uns folhetos, mais tarde um opúsculo, todos aumentando em escopo e tamanho. E agora, decorridos 15 anos de experiência e pesquisa, surgiu este livro. Os princípios que apresentamos não são meras teorias ou conjecturas. Trabalham como um mágico. Podem não acreditar, mas tenho visto a aplicação destas numas revolucionar literalmente a vida de muita gente. Para ilustrar, no ano passado, um homem que tem 314 empregados, inscreveu-se num dos meus cursos. Havia anos que despedia, criticava e condenava seus empregados desenfreada e indiscretamente. Palavras de simpatia, elogio e encorajamento sempre estiveram ausentes de seus lábios. Depois de estudar os princípios apontados neste livro, alterou profundamente a sua filosofia de vida. Sua organização, agora, é inspirada numa nova lealdade, num novo entusiasmo, num novo espírito de trabalho em comum. 314 inimigos foram transformados em 314 amigos. São suas palavras que se seguem, pronunciadas, com orgulho, diante da classe. Quando eu andava pelo meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Meus empregados olhavam para o lado oposto quando pressentiam que eu deles me aproximava. Mas agora todos são meus amigos e até o zelador me chama pelo primeiro nome. Este empregador tem agora mais lucro, mais descanso e, o que é infinitamente mais importante, sente-se mais feliz no negócio e no lar. Um número incontável de vendedores tem aumentado grandemente as suas vendas com o uso destes princípios. Muitos conseguiram abrir novas contas, contas que anteriormente haviam pleiteado em vão. Dirigentes conseguiram aumento de autoridade e aumento de salário. Um diretor noticiou que tiveram um aumento de salário, confessando que aplicava estas verdades. Um outro, diretor da Philadelphia Gas Works Company, estava ameaçado de rebaixamento devido à aspereza e inabilidade no lidar com as pessoas. Tal treino não só o livrou do rebaixamento aos 65 anos de idade, mas ainda lhe ensejou uma promoção com aumento de salário. Inúmeras vezes esposas que comparecem aos banquetes oferecidos no encerramento dos cursos confessam-me que os seus lares se tornaram mais felizes depois que os maridos começaram a frequentar minhas classes. Muitos homens frequentemente ficam surpresos com os novos resultados obtidos. Têm a impressão de um dom mágico. Em alguns casos, no seu entusiasmo, telefonaram para minha residência aos domingos, pois não puderam esperar mais 48 horas, quando então, diante da classe, narrariam os resultados obtidos. Tão empolgado ficou no ano passado um cidadão com uma palestra sobre estes princípios, que permaneceu a discuti-los com os outros colegas até tarde da noite.
Às 3 horas da manhã, estes se retiraram, mas aquele estava tão chocado pela compreensão de seus erros, tão empolgado pela visão de si, que não pôde dormir. Não dormiu nessa noite, no dia ou na noite seguintes. Quem era ele? Uma pessoa ingênua, destreinada, pronta para se agarrar a qualquer teoria nova que encontrasse no seu caminho? Não. Longe disto. Era um sofisticado proprietário de uma galeria de arte, com muito de homem de cidade, falando fluentemente 3 línguas e graduado por 2 universidades estrangeiras. Enquanto escrevia este capítulo, recebi carta de um aristocrata alemão cujos antepassados haviam ido, por gerações, oficiais do exército à época dos Hohenzollerns. Sua carta, escrita a bordo de um transatlântico, dizia-me, com fervor quase religioso, sobre a aplicação que fazia desses princípios. Outro homem, um velho morador de Nova York, graduado pela Harvard, cujo nome tem notável projeção nos registros sociais, proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que havia aprendido mais em 14 semanas através deste sistema de treino acerca da pura arte de influenciar pessoas, do que, sobre o mesmo assunto, nos seus 4 anos de curso superior. Absurdo? Digno de riso? Fantástico? Naturalmente todos possuem o direito de dar a tais declarações o adjetivo que mais lhes aprouver. Apenas estou narrando, sem comentários, a declaração feita por um prudente, eminente e próspero graduado de Harvard, num discurso público pronunciado diante de aproximadamente 600 pessoas, no Yale Club, em Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. Comparados ao que devíamos ser, disse o notável professor William James, da Harvard, estamos apenas meio acordados. Fazemos uso somente de uma pequena parte de nossas reservas física e mental, ou dizendo de modo claro, o ser humano vive em grande parte dentro dos seus limites. Possui poderes de várias espécies, os quais habitualmente deixa de usar. Poderes que habitualmente deixa de usar. O único objetivo deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e colher os benefícios dessas reservas adormecidas e não usadas. Educação, disse o Dr. John G. Eben, antigo presidente da Princeton University, é a habilidade no enfrentar as situações da vida. Se, ao chegar ao 3º capítulo desta obra, o leitor não se sentir melhor equipado para enfrentar as situações da vida, considerarei este livro um completo fracasso. O grande objetivo da educação, afirmou Herbert Spencer, não é o saber, mas a ação. E este é um livro de ação. Dale Carnegie, 1936. 9 sugestões para conseguir o máximo deste livro. 1. Se deseja obter o máximo deste livro, há um requisito indispensável, essencial e infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. A menos que este requisito fundamental seja observado, 1 milhar de regras de como estudar terá pequeno valor. E se você contar com este dom essencial, poderá conseguir maravilhas sem ler quaisquer outras sugestões para obter o máximo de um livro. Que mágico requisito é este? Apenas o seguinte, um profundo e dinâmico desejo de aprender, uma vigorosa determinação para aumentar sua habilidade no trato com as pessoas. Como poderá desenvolver tal desejo? Tenha sempre em mente a importância de tais princípios para você. Considere como o domínio sobre eles o ajudará na condução de uma vida mais gratificante, feliz, plena e valiosa. Repita sempre para si mesmo, minha popularidade, minha felicidade e meu senso de valor dependem sobretudo da minha habilidade no tratar as pessoas. 2. Leia cada capítulo rapidamente para ter um apanhado geral do mesmo. Por certo, será tentado a passar apressadamente para o capítulo seguinte. Mas não faça isso. A menos que esteja lendo por mero passatempo. Mas, se estiver lendo porque deseja melhorar sua capacidade nas relações humanas, então volte e releia inteiramente cada capítulo. Cedo ou tarde, isso significará ganhar tempo e obter resultados. Pare frequentemente na leitura para meditar sobre o que está lendo. Pergunte a si mesmo como e quando poderá aplicar cada sugestão. 3. Leia com um lápis, um crayon vermelho, uma caneta ou um marcador na mão. Quando deparar com uma sugestão que sinta poder ser aplicada por você, dê um traço ao lado dela. Se for uma sugestão muito boa, então sublinhe cada sentença ou marque-a com XXX. Marcando e sublinhando um livro, fica mesmo mais interessante, e muito mais fácil para uma releitura rápida. 4. Conheci uma senhora que ocupou durante 15 anos o posto de diretora do escritório de uma grande companhia de seguros. Ela lia mensalmente todos os contratos de seguro feitos pela sua companhia. Sim, todo ano ela lia mensalmente os mesmos contratos. Por quê? A experiência lhe ensinara que aquele era o único meio pelo qual podia ter claramente no cérebro todas as condições dos mesmos. Certa feita passei quase 2 anos escrevendo um livro sobre discursos em público, e por várias vezes fui obrigado a voltar, de tempos em tempos, para relembrar o que escrevi no meu livro. A rapidez com que esquecemos é assombrosa. Assim, se quiser obter deste livro um benefício real e decisivo, não pense que passar apenas uma vez superficialmente por ele será suficiente. Depois de lê-lo inteiramente, deve levar algumas horas relendo-o, todos os meses. Coloque-o na sua mesa, bem à sua frente, todos os dias. Passe uma vista de olhos nele muitas vezes.
Procure convencer-se constantemente das grandes possibilidades para melhoria que ainda se acham abandonadas. Lembre-se de que o emprego destes princípios tornar-se um hábito por meio de uma constante e vigorosa campanha de revisão e aplicação. Não há outro caminho a seguir. 5. Bernard Shaw frisou certa vez: se ensinardes alguma a um homem, ele nunca aprenderá. Shaw estava certo. Aprender é um processo ativo. Aprendemos fazendo. Por isso, se deseja aplicar os princípios que está estudando neste livro, faça alguma coisa sobre eles. Aplique estas regras em todas as oportunidades que tiver. Se não fizer isto, esquecê-las rapidamente. Apenas o conhecimento que é empregado permanecerá em sua mente. Você encontrará dificuldades para aplicar estas sugestões todas as vezes. Sei disto porque escrevi o livro, e muita vez encontro dificuldades para usar as coisas que aconselhei. Por exemplo, quando estiver aborrecido, é muito mais fácil criticar e condenar do que procurar entender o ponto de vista alheio. Frequentemente é mais fácil descobrir erros do que motivos para elogio. E mais natural falar sobre o que lhe interessa do que sobre o que outra pessoa deseja. E assim por diante. Por isso, quando ler este livro, lembre-se de que não está apenas experimentando adquirir informações. Está tentando formar novos hábitos. E, sim, está tentando uma nova maneira de viver. E tal coisa requer tempo e persistência, além de aplicação diária. Assim, reporte-se sempre a estas páginas. Encare-as como um manual prático sobre todas as relações humanas, e todas as vezes que estiver diante de um problema específico, como conseguir alguma coisa de uma criança, conquistar a esposa para o seu modo de pensar ou satisfazer um freguês irritado, hesite em fazer a coisa natural, a coisa impulsiva. Esta atitude é, às vezes, errada. Ao invés disso, volte a estas páginas e reveja os parágrafos que você sublinhou. Experimente, então, os novos caminhos e deixe-os completar a mágica por você. 6. Ofereça a sua esposa, a seu filho ou a algum dos seus sócios uma moeda de 10 centavos ou uma nota de $1 cada vez que ela ou eles o apanharem violando um determinado princípio. Faça um jogo divertido da aplicação destas regras. 7. O presidente de um importante banco de Wall Street descreveu, certa feita, num discurso diante de uma das minhas classes, um sistema altamente eficiente por ele usado para autodesenvolvimento. Este homem esteve muito pouco tempo na escola, entretanto é agora um dos mais importantes financistas da América. Confessou que devia muito do seu sucesso à constante aplicação do seu sistema particular. Eis o que ele faz. Procurarei repetir as suas próprias palavras tanto quanto a memória me ajudar. Há anos mantenho uma agenda onde anoto todos os compromissos que tenho durante o dia. Minha família nunca faz quaisquer planos para mim nas noites de sábado, pois sabe que eu dedico parte de tais noites ao processo de exame de consciência, revisão e avaliação. Depois do jantar despeço-me, abro minha agenda e relembro todas as entrevistas, discussões e reuniões que tiveram lugar durante a semana. Pergunto a mim mesmo: que erros cometi durante este tempo? O que fiz estava correto? Em que podia eu ter melhorado meu desempenho? Que lições posso tirar desta experiência? Muitas vezes, nesta revisão semanal, acho-me muito infeliz. Espanto-me frequentemente com meus próprios erros. Naturalmente que, com o passar dos anos, os erros se tornam cada vez menos comuns. Algumas vezes, agora, inclino-me a dar-me os parabéns depois de uma dessas reuniões. Este sistema de autoanálise, autoeducação, ano após ano, tem feito mais por mim do que qualquer outra coisa que já tentei. Tem me ajudado a melhorar minha capacidade de tomar decisões e tem me auxiliado enormemente em todos os contatos com as pessoas. Não posso recomendá-lo senão com muito entusiasmo. Por que não usar um sistema similar para tomar nota da sua aplicação dos princípios discutidos neste livro? Se você fizer isto, resultarão duas coisas. Primeiro, você estará seguindo um processo educacional que é tão empolgante como inestimável. Segundo, você reconhecerá que sua habilidade para estar e tratar com as pessoas crescerá consideravelmente. 8. Você encontrará, no fim deste livro, um diário no qual deve anotar todos os seus triunfos na aplicação de tais princípios. Seja minucioso. Anote nomes, datas e resultados.